Paula Carvalho mandou: temos que entender que há muitas nuances dentro dos conceitos de esquerda e direita. Políticos de esquerda na Europa jamais se comportariam como Nicolás Maduro, que na verdade é um ditador de esquerda. Esse comentário da Paula é perfeito para a gente ir para o próximo assunto, talvez o principal do programa de hoje, a hashtag Lula. Mais um dia em alta ali no Twitter e nas redes sociais. Lula lidera a reunião da América do Sul, mas é criticado, acho que dá para dizer que sai arranhado desse encontro, é criticado por presidentes pela fala sobre Maduro, aquela história das narrativas. Ele falou isso antes de ontem, na segunda-feira, e falou ontem de novo, voltou ao se explicar ali, a defender essa questão de que o Maduro tem direito a explicar a narrativa dele ali, do que é a ditadura na Venezuela. Essa foto foi divulgada pelo Lula, pelo governo brasileiro, né, do encontro, e indo aos fatos, esse encontro aconteceu ontem, né, entre presidentes dos países sul-americanos, e o Brasil literalmente saiu na foto como a liderança, né, do encontro. Vocês veem aí o Lula centralizado na imagem. O encontro aconteceu no Brasil, aconteceu em Brasília, e por convocação ali, numa articulação do próprio presidente brasileiro, né? Nesse encontro falou-se até em moeda única, nessa nova era, se a gente pode definir assim, de tentativa de reintegração entre os países, né? Fazer uma América do Sul mais forte ali, mais sólida, mais unida. Particularmente acho que é uma tentativa super válida, não estou falando específico da moeda única, mas da tentativa de você unificar cada vez mais o continente, fortalecer o continente. Nessa imagem a gente vê líderes de esquerda e de direita reunidos, né? Como a Paula tinha comentado no chat ali, e num debate civilizado, independentemente do lado ideológico ali, né? O que pegou mal, e aí esse sim é um lado ideológico que a gente pode questionar, porque vai pro lado ditatorial da coisa, as falas do Lula sobre o Maduro, especificamente sobre a ditadura da Venezuela, né? Sobre o regime ditatorial que o Maduro impõe na Venezuela. E aí a gente teve ontem presidentes do Chile e do Uruguai explicitamente se posicionando contra a fala de narrativas do Lula. O Lula, por sua vez, ontem repetiu essa versão das narrativas, né? E eu acho que um grande questionamento é qual que é o saldo dessa história toda para o Lula. E aí eu, de novo, particularmente não consigo desassociar, por exemplo, do que a gente comentou na semana passada ou retrasada, aquele encontro do Lula lá no G7, né? Quando ele voltou a ser convidado. Pô, a volta do Brasil ao G7, do Lula, essa liderança no reencontro com os países da América do Sul, a própria aproximação política e econômica com a Venezuela, acho que tudo isso é positivo, né? O saldo disso especificamente é positivo. Mas esses desencontros, por exemplo, com Zelensky e com a própria Ucrânia, lá no G7, e agora essa tentativa de defender narrativas do regime ditatorial da Venezuela, aí eu já acho que tudo isso é pouco inteligente. A gente estava conversando aqui nos bastidores com o pessoal aqui da produção do Trending Topics, antes de entrar ao vivo, e pô, era óbvio que ia pegar mal uma parada dessa, né? Por mais que não seja novidade nenhuma o Lula ser próximo do Maduro ali, dos regimes da Venezuela, mas ele deixar isso tão explícito, fazer o discurso que fez, era óbvio que isso ia ser usado contra ele ali, né? E, enfim, acho que principalmente nesse episódio do discurso ali, das narrativas, ainda questiona-se o que ele falava na campanha eleitoral, né? Na campanha eleitoral era aquele embate contra o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de posturas ditatoriais, de apoiar ditaduras da Arábia Saudita, da Hungria, da Polônia, não sei o quê. E agora ele toma, de certa forma, esse partido ali do regime venezuelano, né? Eu vou colocar na tela alguns tweets. Essa imagem, inclusive, que vocês estão vendo é de um tweet do Lula, mas eu vou abrir aqui pela repercussão, né, da fala sobre a Venezuela. Este daqui é o Gabriel Boric, presidente do Chile, é um presidente de esquerda e se posicionou ali contrário à fala do Lula. Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria. No es una construcción narrativa, una realidad he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara
respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Ou seja, não é uma questão de esquerda ou direita, né? É uma questão de, respeito aos direitos humanos ou não. Quem também falou foi o presidente do Uruguai, esse é um presidente de direita, e também, independentemente de ser direita ou esquerda, aí, criticou o Lula pela fala sobre narrativas. Estuvo antecedida, não sei de maneira planificada ou não. Aliás, ele já faz uma crítica aí no começo dessa fala sobre o fato de, pelo menos uma crítica implícita, né, ao fato de Maduro ter sido chamado antes dos outros presidentes. O Maduro chegou ao Brasil na noite de domingo, né? E aí se reuniu com o Lula na segunda-feira. Os outros presidentes chegaram na noite de segunda, para a reunião de terça-feira. A reunião bilateral entre Brasil e Venezuela. E hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Uma fala forte aí do presidente uruguaio Lacalle Pou. O presidente uruguaio esse sim de direita, mas repito, não é uma questão tanto de direita e de esquerda nesse caso, né? É de se indignar ou não ali com os direitos humanos ali sendo desrespeitados pelo regime do Maduro na Venezuela. Aí o Lula tentou se explicar, né? E esse tweet aí é um tweet crítico. A explicação do Lula, quanto mais fala, mais feio fica. Lula sugere a Maduro fazer uma cartinha da democracia. Isso. Uma narrativa em que você determina que o cara é um demônio. A partir do momento que você cria a narrativa que ele é demônio, a partir daí você começa a jogar todo mundo contra ele. Foi assim que aconteceu com Chaves, foi assim que aconteceu comigo. A narrativa construída nos meus processos, as mentiras construídas, a quantidade de horas de televisão que eu tive contra mim, de rádio, de jornal, 60 capas de revista, uma narrativa vendendo uma mentira que depois ninguém conseguiu provar a mentira colocada contra. Então o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros. É uma fala, eu diria que problemática do Lula, né? Ele segue peitando e acho que um próximo tweet que a gente coloca é um pouco nessa linha, Leandro Ruxo aí. Lula dobra a aposta e volta a dizer que há uma narrativa sobre existir uma ditadura na Venezuela, assim como existe uma narrativa sobre ele ter cometido crimes. Só que, tem imagens ali, né, de tanques de guerra passando por cima da população em protestos. Sei lá, ele tá comprando uma briga grande aí, aparentemente, o Lula, né? Alguém tem dúvidas sobre o tipo de democracia que Lula defende ou sobre sua honestidade? Questiona o Leandro. E o Leandro Demore aí, jornalista, escreveu: estamos recebendo a América Latina toda. É o que se chama em política de agenda positiva. Deveria render boas manchetes para o governo. A fala do Lula sobre Maduro pautou negativamente o encontro. E é verdade. E é difícil culpar alguém que não o Lula, né, por essa pauta negativa num encontro como esse. O encontro em si é uma parada positiva. Essa é uma imagem postada aí pelo Lula, com a bandeirinha de todos os presidentes sul-americanos que participaram do encontro. É a imagem que abriu aqui o
nosso trending topic sobre a hashtag Lula. E aí eu faço aquela paradinha que eu já falei que vou tentar criar hábito aqui no programa, de voltar no programa do dia anterior e se o assunto ainda continuar no programa seguinte, tentar resgatar algum comentário deixado por vocês no programa. E o que eu separo aqui é o do Israel. O Israel comentou aqui com a gente, ó, momento complicado em termos de diplomacia. Gosto da aproximação dos países do nosso continente, entretanto esse evento é no mínimo peculiar. Com relação à decisão do TSE sobre a proibição da associação aos ditadores, quando na última eleição se proibiu ali associar o Lula ao Maduro, penso que não é tão simples e vejo muita coerência na decisão do TSE. Muitas das propagandas não só associavam Lula aos demais, como também afirmavam que essas relações implicariam na perseguição de cristãos. E diversas outras afirmações, como acontece na Nicarágua, as peças se associavam, mas a remoção tratava do teor falacioso da associação, não a proibição de qualquer vínculo. Aí o ponto de vista do Israel, e ele tem razão ali no que ele pontua também, as propagandas tinham também fake news ali, por mais que também associavam, e hoje o Lula se associa de alguma forma ao Maduro ali, né? Valeu aí quem comenta, cada vez mais gente comentando no programa, então você que assiste depois, que não assiste ao vivo, também pode participar aí, deixando seus comentários. Belezinha? E no nosso chat aí, Thiagão, como é que tá? A enquete voltou aí? Você tinha votado, pô? Ou você não votou? Vota aí, deixa eu ver aqui. Você votou no Lula, né? Lula criticando o presidente. É o assunto que a galera mais votou ali, tem 43% dos nossos votos. Pelo nome, já sinto que é um cara inteligente. Mandou o Israel aí também no nosso chat. Tem como substituir o Lula pelo chat GPT, mandou o Douglas. O Lula ele tá falhando em umas falas dele mesmo, né? Complicado. A Jane falou ali, manda o Lula morar na Venezuela. Pra sentir, né, como tá sendo o regime ali. É complicado. A Cíntia, Belém Cíntia, é isso? A reunião em si é positiva. Agora a fala do Lula dá a entender que ele não tem noção do que acontece na Venezuela. Eu penso muito dessa forma, Belém. Eu penso muito dessa forma aí.